Vamos então à segunda parte do capítulo 11. Nós terminamos a primeira parte com o Gilberto pegando ali o pai junto da Márcia, né, se afastando. Aqueles vampirizadores que, pela invigilância do Moreira, acabaram sendo chamados por ele, estavam ali. E nós vemos que o André consegue intervir junto ao Moreira para que não se revoltasse, para que mandasse uma energia de amor, uma energia de tranquilidade ali, tanto para Márcia como o Nemésio. E aí a gente vê que esses vampirizadores, principalmente ali pela energia do André e pelo André conseguir fazer com que o Moreira não baixasse a vibração dele, então a energia dos dois, esses vampirizadores se afastam. Vamos continuar aqui. Os vampirizadores, né? O bando de vampirizadores retirou-se e Moreira transferiu a atenção para Dona Márcia, que, suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou a afeição da filha. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres pai, né? Sem alarde, e afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe a saúde. Auxiliou a deitar-se no leito próximo, de onde, evidentemente, o amigo se levantara a fim de recebê-la, e após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se, pretextando a necessidade de se entender com as empregadas. Fora, no corredor, perguntava a si própria de que maneira contornar a dificuldade, conquanto impassível e se tratando de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la, envenenando o ânimo de Gilberto? Nada a fazer por Marina reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viessem a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a, respeitoso, pedindo-lhe piedade. Então o Moreira aproveitou as brechas ali nos pensamentos dela e respeitosamente a abraçou, a enlaçou, pedindo ali para ela piedade para a Marina, né? Tentando influenciá-la para que ela tivesse um gesto de amor, de compaixão em relação à filha. Então tá aqui, Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina, apoiando Gilberto. Buscasse o rapaz, enquanto usufruía a oportunidade, conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Enternecido, olha só a colocação do André, enternecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Então ficaram os dois ali, enlaçados com ela, suplicando a ela que intervisse ali com Gilberto, que procurasse acalmá-lo, tranquilizá-lo e ajudasse Marina. Ela podia ajudar, não tencionava reconciliar-se com Cláudio, queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral ao matrimônio digno? Recolher a Marina nos braços de mãe, dera-lhe as cantigas do berço, orientara-lhe a infância, preparara-lhe o sentimento para a felicidade. Como largá-la assim, no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estender-lhe as mãos? A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões,
Então vamos ver aqui, ela assimilava em forma de reflexões, mas a indução era do Moreira e do André ali, induzindo os pensamentos dela para que ela intervisse ali e ajudasse o Gilberto a se reconciliar com a Maria. A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro, como na noite em que a víramos tomada de indignação e de dor ao defender Marita em casa de Crescina. Então nós vimos ali um choro verdadeiro, um sentimento puro de mãe ali, o amor dela pela Marina. Entre a consciência e o coração não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto, entrou com a sem cerimônia de mãe que assiste um filho, sentou-se à beira da cama em que o rapaz se abatera, amuado, e falou-lhe lacrimosa. Principiou rogando-lhe desculpas. Em seguida, pediu-lhe permissão para confessar-se-lhe que ela e Nemésio se amavam há tempos. E num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Então ela montou uma mentira ali para a felicidade da filha. Comunicou-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença infelizmente não mais tolerava, e declarou que antes do falecimento de Dona Beatriz se tornara íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor que errara, lamentavelmente, ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira da senhora Torres. Então ela mentiu ali em todos os sentidos, mas estava montando ali de uma forma para ajudar o Gilberto e a Marina. Então ela coloca aqui, né, que ao contrário, ela achou ótimo a Marina ir para lá, mas ela está colocando, mentindo aqui, que ela, né, se arrependera, ela errara lamentavelmente ao consentir que a jovem, a Marina, né, se tornasse enfermeira da senhora Torres, porquanto desde aí possuía razões para supor que o velho lhe cobiçava a filha. Não sabemos que é o contrário, a Marina já era amante do Nemésio, mas aí não vamos entrar em detalhes, ela estava ali montando uma história para acalmar, para acalentar o coração do Gilberto para que ele se reconciliasse. Reconhecendo-o interessado nela, enciumara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe, e tivera forças para aguardar-lhe a morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolvera abandonar a casa em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando. Uma mentira ali, né, cheia de boas intenções para tentar ajudar o coração do menino. Agora que ele a surpreendera nos braços paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo apreço se esmeraria em conservar, não retornaria ao Flamengo, desquitar-se-ia de Cláudio de qualquer modo, e de qualquer modo partilharia o destino de Nemésio, enquanto Nemésio o permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina. Se a amasse, que não lhe desse indiferença ou desprezo, no momento como aquele em que se refazia de dura perturbação. Se ele amasse, né, que socorresse ali naquela hora tão difícil, que a protegesse,
fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguiria. A senhora Nogueira finalizara sinceramente comovida. Olha só, o André estava vendo ali as energias, o sentimento dela. Era sincero, ela estava sinceramente comovida com tudo aquilo que ela estava colocando, né? Era tudo verdadeiro dela. A senhora Nogueira finalizara sinceramente comovida e vimos, sensibilizados, os prodígios da compreensão e da bondade no coração juvenil. Então eles viram ali que o Gilberto estava sensibilizado com a colocação dela. Eles viram a mudança, né, daquele sentimento de raiva, de ódio que o Gilberto estava ali, né, remoendo. Ele mudou para um sentimento de comoção, de amor, de perdão. Olhos clamejantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito com a versão caridosa de que necessitava para reconstruir o caminho. Então ele se ajoelhou perante a Márcia, né, com o coração ali acalmado, apaziguado com tudo aquilo que ela havia lhe colocado. Em lágrimas de alegria, osculou-lhe as mãos e agradeceu-lhe em palavras quentes de carinho filial. Entendi assim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito a fim de apartá-lo da escolhida. Então ele entendia que tudo aquilo que o pai havia colocado era despeito, né? Porque ele teria se apaixonado pela Marina, então ele também ali perdoava o pai. Procuraria a Marina, prometia olvidar o passado, de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteara a nobreza de sentimentos, torturada qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela, espezinhara-lhe o coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Olha aqui a mudança da história, mudança dos sentimentos, através da boa vontade de um coração meio perturbado, que é o da Márcia, mas ali, né, com a influência de dois espíritos, o André e o Moreira, para que surgisse nela, né, voltasse nela, eles conseguiram induzir nela para que voltasse, ela relembrasse aquele amor de mãe pela Marina, tratasse o Gilberto como filho, então ela montou uma história ali para consertar as coisas e fazer com que o Gilberto fosse se reconciliar com a Marina. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços. Perdão. Então, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Ou seja, ele aprovava ali o casamento do Nemésio com a Márcia, já que ela ia se divorciar, naquela época não tinha divórcio, se desquitar do Cláudio. Ele estava ali aprovando que os dois se casassem. Da entrevista ao telefone e do telefone a novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de minutos. Perante os jovens reunidos, Nogueira elevou-se, regozijando-se em preces de reconhecimento. Ora, Nogueira elevou-se, regozijando-se em preces de reconhecimento, né? Ele se pôs em preces para agradecer. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio na noite do dia seguinte compartilhar-nos as orações de alegria.
Então eles mandaram, né, um aviso, né, WhatsApp do plano espiritual, né, mental. Olha, tá tudo bem, o Gilberto está se reconciliando com a Marina, mandando ali, né, aquelas mensagens de que eles estavam contentes, estavam felizes. E na noite do dia seguinte o Félix veio participar ali das orações de agradecimento e de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados que demandavam Copacabana à busca do convívio de Salomão, o benfeitor rumou para a Lapa, em nossa companhia. Então nós vemos que o Félix se encontrou ali com eles, que eles estavam juntos ali da Marina, do Cláudio, né, e do Gilberto, que estavam indo para a casa do Salomão, para o encontro espírita, para as orações, para o estudo, o aprendizado. E chamou os dois, né, o Moreira e o André, para irem com ele para a Lapa. Quem é que está na Lapa? Ana Márcia. Márcia, recostada num divã, fumava cismando, na expectativa da chegada de Nemésio, para jantarem na Cirelândia com um filme subsequente. Mas Félix, magnânimo, como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, e beijou-lhe a fronte, mostrando lágrimas. Então a gente vê, né, o intercâmbio, a intersecção, né, o contato maior que existe entre o Félix e os Nogueiras, a Márcia, o Cláudio, a Marita, a Marina, né, que foge aqui da compreensão do André. E, portanto, né, por enquanto está fugindo da nossa. Não dispunhamos de estatura espiritual para auscultar dos pensamentos sublimes. Olha que interessante. O Félix ouvia os pensamentos do Cláudio, do Moreira, por ser um espírito superior. Eles, por serem vibracionalmente, né, inferiores ao Félix, não podiam auscultar quais eram os sentimentos e os pensamentos do Félix. Eles podiam só ver que os olhos dele estavam em lágrimas, auscultando ali, beijando ali a testa da Márcia. Não, aí nós vemos aqui quando ele diz, né, observamos apenas que ele a contemplou enlevado como quem lhe agradecia a inesperada abnegação e murmurou ao despedir-se, louvado seja Deus. Então aquele beijo que ele deu na Márcia em lágrimas foi agradecendo a ela por terem, né, inventado aquela história, apaziguado o coração do Gilberto, feito com que o Gilberto e a Marina se reconciliassem. E ele olha para os dois ali e coloca, louvado seja Deus, né, pela aquela mudança ali, pequena, mas houve uma mudança ali no coração da Márcia. No dia, aliás, do dia imediato em diante, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Nemésio intrigado, Gilberto arredio. E decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par semanas e semanas, trazendo na volta expressivo programa de serviço e de estudo que Gilberto, convidado pelo genitor a entendimento, recusou, cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando-lhes o diálogo em ambiente fechado, consignamo-nos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao genitor, implorando-lhe auxílio. Tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no rio. Rogava desculpas se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se aproximara. Desde cedo, acostumara-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária, aguardava-lhe por isso a proteção. Nemésio ouvia ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho,
significava para ele bancarrota moral insuportável. Nunca amara tanto quanto naquela hora em que se lhe esvaíam as esperanças. Amava ali, né, do modo dele, né, que era posse, né, orgulho ferido, vaidade. Não é amor verdadeiro, né? Vamos lembrar. Entrevia-se calcado, vencido, a pouco e pouco se desinteressara de Márcia, conquanto a conservasse. Marina significava-lhe mocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Justamente quando ruminava desígnios de recuperar-lhe o carinho, adiantava-se o filho, frustrando-lhe os projetos. Certificando-se de que Gilberto concluíra, vibrou rude golpe na mesa com uma régua pesada e, enseguecido pela cólera que o envolvia por juba de fogo, esbravejou: você nunca se casará com essa, e seguiu ali vários impropérios, né, em relação a Marina. Então a gente viu aqui, enseguecido pela cólera que o envolvia por juba de fogo. Então André podia ver ali a energia, e ele, enseguecido pelo ódio, pela raiva, como que uma labareda de fogo, né, envolveu o Nemésio, como a juba de um leão. Então ele via aquele fogo vermelho ali, né, em volta do Nemésio ensandecido. É assim que se apresenta o ódio, a raiva, para aqueles, né, espíritos já melhorados que conseguem ver as energias em volta de nós encarnados. Né, uma labareda, uma juba de fogo em volta ali do Nemésio. Você nunca se casará com essa, e multiplicou pejorativos e desaforos que o moço aguentou, estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, retorquindo aos apelos e intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumira consigo próprio. Então a gente vê o Gilberto que, colocando ali para o pai que ele aguentaria todas as consequências, aguentaria tudo, mas não iria renunciar ao compromisso que assumira consigo próprio. O genitor possesso entregou-se às vias de fato, esmurrando-lhe o rosto. Então aí a gente vê que o Nemésio ensandecido passou para a agressão e esmurrou o rosto do Gilberto. Gilberto rodou nos calcanhares e tombou no piso, para reerguer-se e cair de novo, sob pancadaria grossa, até que Nemésio, semelhando fera solta, infligiu-lhe tremendo chute, vociferando: rua, miserável! Rua, rua, suma daqui, não me apareça mais. Olha o que o ódio, a raiva, né, o ser ensandecido é capaz, aonde é capaz de chegar, até que ponto é capaz de descer. Acompanhamos o menino atônito, que alcançou a via pública, tentando estancar com o lenço um filete de sangue a escorrer-lhe num dos cantos da boca. Daí a 40 minutos, um ônibus despejava-nos no Flamengo. Então eles estão acompanhando ali o Gilberto tomou um ônibus, o Moreira e o André também entraram no ônibus junto com o Gilberto, e é o que ele coloca aqui, né? 40 minutos, um ônibus, despejávamos-nos, né, os três, o Moreira, o André e o Gilberto, no Flamengo, onde é a casa do Cláudio, né? Os Nogueiras terminavam o almoço, e antes de rumar para o banco, Cláudio recolheu junto da filha o relatório doloroso. Gilberto colocou ali para eles tudo o que aconteceu. O trio machucado entendia perfeitamente a gravidade da situação. Nogueira, porém, ofereceu-se para ajudar. Diligenciaria obter para Gilberto
um emprego no estabelecimento de crédito em que trabalhava. Considerava o dirigente por amigo. Solicitar-lhe-ia os bons ofícios. Que o rapaz esquecesse os agravos e aceitasse em Nemésio, um enfermo da alma. Olha a modificação do Cláudio. Que ele, colocando ali para Gilberto, perdoa teu pai, ele é um enfermo da alma, é um espírito perturbado. Então ele acalmou o espírito do Gilberto, né, e pediu que ele perdoasse o Nemésio. Gilberto rememorou os segredos de Dona Márcia, condoeu-se do interlocutor e entrou em lágrimas. Aquele homem, muito mais ofendido que ele mesmo pelo pai prepotente, aquele homem espoliado no coração, impetrava benevolência para o seu próprio verdugo. Então Gilberto, né, ali em lágrimas, né, viu a modificação, a amorosidade, né, o espírito bondoso que tinha se transformado o Cláudio. Marina, que sazonara o entendimento da vida, exortava também a concórdia e ao ouvido. E tanto se adestrava em renovação, que após o curativo nos lábios de Gilberto, sugeriu ao pai fosse o rapaz conduzido sem delonga ao gerente. Não se devia perder a oportunidade, nada de lamentar sobre o inevitável. Olha a Marina também modificada, nada de se lamentar sobre o inevitável. Lamentar, reclamar é doença, atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha a nossa ascensão espiritual. Então ela aqui nada de lamento, nada de comentar, vamos perdoar o Nemésio, vamos entender e vamos arregaçar as mangas e vamos solucionar os problemas que estão surgindo, né? Vamos em busca da solução. Ensaiou apontamentos de bom humor, emprestou comicidade ao drama que lhes cabia viver, endereçando o pensamento ao futuro e inventou notas alegres para a dificuldade, qual se dependurasse guirlandas numa sala encrespada de espinhos, conseguindo que Torres Filho, chorando e rindo, trincasse alguns pastéis antes de sair. Olha que coisa boa. Ela modificada, riu da situação, riu da própria desgraça ali, né? Mas não vamos pensar nisso, vamos nos alegrar, vamos pensar no futuro, as coisas vão se modificar. E entre choro e risos, o Gilberto conseguiu comer alguma coisa e ir para o banco junto com o Cláudio. O diretor de Nogueira acolheu o candidato com simpatia. No entanto, não relacionava meios para colocá-lo em regime de urgência. Aguardasse um mês. Não se admitiam aspirantes ao serviço sem provas de habilitação, previamente ordenadas, mas prometia entender-se com os chefes. Então, ele não tinha como colocá-lo ali de pronto, mas ia se entender com os chefes, ia dar um jeito de ajudar o Gilberto. Acreditava na possibilidade de aproveitar o concurso em caráter de interinidade. Gilberto agradeceu. A sós com o protetor, referiu-se com humildade ao problema de moradia. O pai expulsou ele de casa, Ele ia ter que ver onde ele ia ficar. Afinal, sabia-se expulso de casa a pontapés. Cláudio tranquilizou. Certo, não calhava por enquanto a presença dele no lar do Flamengo, embora julgasse a medida irrepreensível. Competia-lhes, porém, imunizar Nemésio contra qualquer novo ataque de fúria. Então ele estava ali de novo, pensando no Nemésio para que ele não se enfurecesse mais, que ele se afastasse ali, não ia poder ficar ali na casa deles, do Cláudio e da Marina. Conhecia pensão de estudantes corretos e pediu-lhe para que não lhe recusasse as garantias,
entre moços respeitáveis, esperaria a convocação. Depois, resgataria os pequenos débitos que viesse a contrair. Que não se vexasse. Acariciou a cabeça do jovem e salientou que se achavam na condição de pai e filho e que, em razão disso, o dinheiro entre ambos deveria ser gasto em condomínio. O rapaz, não obstante constrangido, aqueceu. Daí a algumas horas, ciente de que o genitor se ocupava em serviço, contratou o caminhão e colheu da residência os pertences que julgou indispensáveis, sossegando a dedicada governante com a informação de que se ausentava para trabalhar durante algum tempo com o pai de Marina, a fim de tentar a sorte. O comunicado surtiu efeitos imediatos. Dispensando a possível assistência ao ânimo inquieto de Nogueira, vimos no dia seguinte, quando Nemésio entrou no banco às 2 da tarde, a esbaforir-se. Enraivado, no centro de vasto grupo de espíritos galhofeiros, solicitou a presença de Nogueira em recinto particular. Então, ninguém nunca está sozinho. Então, nós vemos ali o André descrevendo os espíritos que estavam à volta dele, né, como espíritos galhofeiros. Afins atraem afins, ele estava ensandecido, enraivecido, ele estava com espíritos em sintonia com aquela ideia, com aquele ódio que ele estava ali contra o filho, né? Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio, mas, pressentindo que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo, rente ao público. Então, o Cláudio veio, viu que era o Nemésio, o Nemésio tinha pedido um recinto particular, ele preferiu atender ali junto ao público, porque ele sabia, né, que a coisa ia ser complicada, ia ser difícil, e ali junto ao público ele acreditava que o Nemésio se controlaria, né, teria um outro comportamento. O visitante começou dizendo que lhe exigia contas do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciar. Cláudio mobilizou todas as reservas de humildade e rogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abdicar do livre-arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele, que o genro de Neves, todavia, interceptou-lhe a palavra e rugiu. O Nemésio rugiu ali no meio das pessoas no banco. Cale-se, besta, João Ninguém, paspalhão, tome lá, seu espírita de meia tigela. O punho do negociante batia no rosto de Cláudio, arremessando-lhe pescoções violentos, enquanto a vítima procurava defender-se, debalde, em vão, né, escondendo a cabeça entre as mãos. Então, o Nemésio partiu para a violência, para a ignorância, as vias de fato ali, no meio do banco mesmo. A agressão fora rápida. Antes que os circunstantes se refizessem do choque, o bancário jazia no pavimento e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmurrador, aselvajado, lhe pisasse o corpo em decúbito. Contido à força, berrava insultos, assessorado por espíritos infelizes. Sempre, né? Sempre estão afins, atraem afins, sempre está assessorado ali por aquele bando, né? Para aquele consórcio de espíritos infelizes acirrando os ânimos, a raiva, né? Para que ele tivesse uma atitude tão animalesca ali. O injuriado ergueu-se, disposto a revidar. Irado, contundido. Né? Nós vamos ver, faz pouco tempo que o Cláudio está ali, né, na sua reforma íntima, então ele se levantou movido de ódio, motivo de raiva, afinal de contas tenha recebido alguns supapos ali. Né?
referviam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante audacioso conhecer-lhe-ia o desagravo. Massacrá-lo-ia naquele mesmo instante como se achata um verme. Num átimo, contudo, ao levantar a destra para medir punhos com o adversário, sentiu o reflexo de Marita. Então, no momento que ele se levantou, com punhos levantados ali para atacar o Nemésio, ele sentiu a presença de Marita. A lembrança de Marita veio ali na mente dele. Aquela mão pequena e fria, que se enlevara da morte a fim de abençoá-la, estava na dele. A menina atropelada surgia-lhe na memória, como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometera-lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou-a padecente, o corpo recoberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida à frente dos homens? Não receber acaso o perdão da filha que amava? Quer dizer, muito mais mal havia feito ele a filha, que pensara no suicídio. Estava ali, toda arrebentada por culpa dele. E ela o perdoara, então ele lembrou ali, ele havia feito muito mais mal, a sociedade não sabia, os homens não sabiam do que ele havia feito, mas ele sabia. Ele se arrependeu e a filha o perdoara. Então ele lembrou ali daquela situação, muito pior. Ele foi muito pior do que o Nemésio estava sendo ali. E a filha o perdoara. Era isso que ele estava lembrando ali. Não receber acaso o perdão da filha que amava? Que diria ela do além se também não perdoasse ao carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtara a mulher? Então ali, ele pensou, se ela me perdoou, é que fui muito pior, um verdugo para ela muito pior do que o Nemésio está sendo aqui comigo, mesmo ele tendo seduzido a Marina, que é filha do Cláudio, mas ele seduziu a filha de um outro. Vamos lembrar, o Cláudio não, ele violentou a própria filha. Então a culpa e o erro dele foi muito maior. E a filha o perdoou. Então como é que ele poderia olhar e lembrar de Marita se ela o perdoou? Ele não conseguindo perdoar o Nemésio por uma falta muito menor, por ter seduzido a Marina, por estar ali, ter conquistado a Márcia e por ter esmurrado ele ali no banco. A falta do Nemésio era muito menor perante a falta dele. E é isso que ele está refletindo. Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de que aprendesse a conjugar bondade e discernimento, justiça e caridade. Cabia-lhe ver nos inimigos gratuitos enfermos, exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não traduzia, porventura, o espírito endividado em meio de falhas e tentações? Então, nós vemos aqui a transfiguração, a mudança profunda de Cláudio. Ali no momento da queda, olha o orar e vigiar, e a importância de vigiar o pensamento e o sentimento e entrar na corrigenda, na oração na mesma hora. Na hora que ele sentiu aquele ímpeto, de homem ofendido, de agredir aquele homem que estava a esmurrá-lo ali, na mesma hora lhe veio a lembrança, da Marita. E ela, com tudo que ele tinha feito, ela o perdoou. Então, quem era ele para não perdoar o Nemésio por uma falta muito menor que ele havia cometido ali junto a ele, de ter conquistado a filha,
de estar com a mulher dele e de ter vindo ali esmurrá-lo. Quem era ele para não perdoar? Se ele o tempo todo na oração que Jesus nos ensinou coloca: Pai, perdoai-nos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se ele pedia ao Pai que o perdoasse da mesma medida que ele perdoava aos devedores, aos inimigos, aqueles que o machucavam, como ele poderia ali não perdoar? Então, com essa transformação aqui do Cláudio, nós paramos e vamos continuar na terceira parte deste capítulo.